sirenes continuaram a soar em todo o norte de Israel na manhã de quinta-feira, seguindo um feriado de Shavuot marcado por foguetes e incêndios, enquanto o Hezbollah e as FDI trocavam ataques através da fronteira. Mais de 200 foguetes e mísseis foram disparados pelo Hezbollah na quarta-feira. Incêndios eclodiram em muitos locais, queimando milhares de acres. O Hezbollah estava respondendo à morte de Taleb Abdullah, descrito como o comandante de mais alto escalão eliminado desde o início da guerra, com a mais pesada barragem dos últimos meses. Acredita-se que essa resposta ainda não tenha terminado. Esta manhã, o porta-voz das FDI relatou que durante a noite, caças bombardearam prédios militares em Aita Ash-Shabab, no sul do Líbano, e outras infraestruturas terroristas em Ainata. Por volta das 5 horas da manhã, alarmes soaram nas comunidades de Yehiam e Klil, no oeste da Galileia. Mais tarde, as FDI anunciaram que um interceptador foi lançado em um alvo suspeito, que acabou sendo um alarme falso. O aviso foi acionado por preocupações com a queda de destroços do interceptor. Cerca de 1 hora depois, alarmes também soaram no Moshav Shitula. 4 foguetes caíram em áreas abertas. Não houve feridos. Os Estados Unidos pediram a ambos os lados que desescalem, com a porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, dizendo que a América não quer ver um conflito mais amplo. O Hezbollah e Israel têm trocado os tiros desde o início da guerra em Gaza, em outubro. No entanto, a fronteira norte aqueceu nas últimas semanas e as hostilidades em escalada aumentaram os temores de um conflito maior entre os dois oponentes fortemente armados. Um oficial da Força Quds do Irã, que supervisiona o Hezbollah, disse à Foreign Policy que o Hezbollah agora possui mais de 1 milhão de foguetes de vários tipos, incluindo mísseis guiados por precisão e foguetes Katyusha, modificados para maior precisão, além de mísseis antitanque. O acordo de cessar-fogo liderado pelos Estados Unidos entre o Hamas e Israel, que conta com o apoio das Nações Unidas, parece estar estagnado. O Hamas teria proposto várias alterações no acordo, algumas viáveis e outras não. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, esteve na região esta semana pela 8ª vez desde o massacre de 7 de outubro. Ele se reuniu antes de Shavuot com líderes israelenses, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e líderes da oposição Benny Gantz e Yair Lapid. Ele esteve em Doha na quarta-feira, se encontrando com o primeiro-ministro. Blinken disse ontem à noite que todos os que ele encontrou concordam que o cessar-fogo é o caminho desejado. E embora ele não possa falar pelo Hamas e eles podem não querer seguir este caminho, o Hamas não pode e não será permitido decidir o futuro desta região e de seu povo. O Hamas negou a acusação de Blinken de propor várias mudanças. Osama Hamdan, um oficial do Hamas, disse à Al Arabi TV que Blinken era parte do problema e não da solução no conflito de Gaza. No entanto, o Hamas afirmou que quer garantias por escrito dos Estados Unidos para um cessar-fogo permanente e a retirada das forças israelenses da faixa de Gaza, para concordar com a proposta de trégua apoiada pelos Estados Unidos, segundo 2 fontes de segurança egípcias citada pela Reuters. Um inquérito da ONU divulgado na quarta-feira alegou que tanto Israel quanto o Hamas cometeram crimes de guerra, sendo as ações de Israel também classificadas como crimes contra a humanidade devido às supostas significativas vítimas civis. O Ministério da Saúde, administrado pelo Hamas, reporta o número de vítimas civis. Os números não puderam ser verificados, mas em várias instâncias foram questionados ou retirados. Os resultados são de 2 relatórios separados da Comissão de Inquérito da ONU, que tem o mandato de investigar crimes internacionais em Israel e nos territórios palestinos. Israel não coopera com a comissão. Os relatórios acusam ambos os lados de violência sexual, com Israel rejeitando as alegações e acusando a comissão de viés. A comissão também acusa Israel de outros crimes de guerra, incluindo a fome como método de guerra. Israel rejeitou firmemente os resultados. A missão israelense nas Nações Unidas em Genebra chamou as acusações contra as forças de defesa de Israel de abomináveis e imorais, tanto com relação à operação militar em Gaza, quanto à sua resposta inicial contra terroristas do Hamas em Israel. A missão afirmou que o Hamas é uma organização terrorista sem lei, enquanto Israel é um país democrático com
comprometido com o Estado de Direito.